Quando seca, o que vai acontecer? A água vai evaporar, no lugar da água fica vazio. Então o adubo, que é feito de barro, tem bastante água, quando seca, ele fica mais leve do que o bloco de terra comprido. Ele fica mais poroso. Onde estava a água, fica o ar, fica vazio. Aqui já desde o começo tinha pouca água e o máximo possível de vazios foi eliminado com a compressão. Então o bloco de terra comprimido ele acaba sendo mais resistente que o adubo, porque é um material menos poroso, mais compacto. Eu falei que ia falar pouco do VTC, já falei pouco. Outra técnica de terra comprimida, taipa de pilão. Eu comentei um pouquinho nisso. A gente tem o taipau, né, o tapial, em espanhol, tem a forma de madeira e o mesmo tipo de terra do bloco de terra comprimida, ou seja, bem arenosa, quase seca. A gente vai colocando aqui dentro, em camadas de no máximo 15 centímetros da terra solta, uma camadinha e vai compactando isso, camada sobre camada, até completar a altura do taipau. Daí, para contornar o perímetro do ambiente que está construindo, né? Vai puxando para cá e vai fazendo, fez uma camada geral, todo o perímetro, põe a forma aqui em cima dessa camada que está feita e vai compactando mais. Então vai ser pode ser a parede toda, então, sem etapas. Não, para fazer a parede toda também teria que ter um taipau na altura. Para fazer essa parede, teria que ter um taipau dessa altura. Mas a técnica seria a mesma. Não, é só ter um material. Não é seria porque não dá para fazer. Não dá? Não. Imagina a parede aí dessa espessura, 3 metros de altura, como que vai socar lá embaixo? Né? Então é feito por camadas. Na verdade, acontece, o resultado é como se fossem vários blocos. Mas a hora que seca essa parte, tira a madeira e põe a madeira para cima para fazer mais uma parte? Não tem que ficar todo cheio de madeira? Não. Porque na hora que seca é muito rápido. Mas na hora que seca não demora. Acabou de compactar, já tira. Ah, é? Porque a terra está quase seca. E não cai na hora que vai pôr de cima? Está só na umidade ótima de compactação. Ele vai estar levemente úmido quando a gente compacta. Levemente úmido, sem aparência, levemente molhado, porque tinha pouquinha água. A gente compactou, saiu o ar e sai um pouquinho da água. Então, superficialmente, ele fica com a aparência um pouquinho mais úmida. Mas não chega a ser tanta umidade assim, não. Só que quando você contorna isso aqui tudo, já está seco. Porque dá trabalho. Então, aquela história de perguntar na palestra, sai mais barato? Não, sai mais caro. É fácil? Não. É fácil, mas dá trabalho. Cada 15 centímetros. 15 centímetros. E por que não pode encher de terra e socar? Por que não pode encher de terra e socar? Por que tem que ser um pilão, um socador tão pequeno? Por que não pode ser grandão? Alguém já tentou compactar, socar a terra? Nossa, terrível. Se fizer muito grande, não vai conseguir. Você ganha muitíssima força, por quê? A força que você aplica vai dividir naquela área toda. Então a energia que vai ser transferida para o solo, por cada centímetro quadrado, é pequena. Além de que ocorre um empolvamento. Se fizer uma camada muito alta de pouco, a gente compacta, vai ficar socadinho por cima, provavelmente vai estar farofa. Já viram fazer rua, estrada, não tem aquele bolo no pé de carneiro? Não para para pensar, mas o cara está estragando tudo, né? Está ficando tudo esburacado. Aquilo lá, ele agiliza porque aquele lá é uma soma de um monte disso aqui. Né? Sei lá, varia um pouco, mas é mais ou menos quase disso aqui, a superfície de cada saliência daquela. E aqui vai passando para lá, para cá, cada hora aquela ponta batendo no lugar. Está compactando, de pouquinho em pouquinho. A última camada dá para aquela aparência esburacada. Mas depois tem aquele outro couro liso, né? Então está bem compactado. Ou deveria, pelo menos, né? Então isso aqui dá trabalho, sim. Daí eu vou falar, professor, você fica mostrando isso aí, mas o senhor já esqueceu que a princesa Isabel decretou lá a Lei Áurea? A gente não tem mais escravo na parede? Tá, a gente não tem mais escravo, mas tem tantas máquinas modernas aí, né? Então a gente pode usar um compactador hidráulico, pneumático, tipo sapo, já viu o sapo de fazer? Só que o sapo é uma área muito grande, né? O objetivo é outro. Trabalhar com sapo ele é muito violento, vamos dizer, né? Dentro do taipau pode não dar muito certo. Mas tem, mas no Brasil ainda não tem. Tem que importar. Mas... Só chamar os parentes e falar que vai dar um churrasco?
Ah, vai precisar muito churrasco. Essa casa é bonita, né? É bonita. Bonitinha. Terra comprimida. Inteirinha de terra. Essa casa é bem didática. Ela tem as 3 técnicas mais humanas que foram introduzidas no Brasil. Isso aqui eu acompanhei a restauração dela. Essa casa é de 1750, em Tiradentes, em Minas. Em frente aqui foi em cima da igreja, né? Do pátio da igreja para baixo. Aqui uma ladeira, lá de cima a gente não perde a noção que é uma ladeira, mas é bem inclinada. Então essas paredes externas são de taipa de pilão. Espessas, assim, acho que 60 de espessura. Como era comum construir as casas todas, uma encostada nas outras, então essa parede da divisa é de adobe, um pouco menos espessa. E as divisórias que tem aqui dentro são de pau-pique. E aqui, por baixo, é o subsolo, né, um porão. Então tem um corte aqui no terreno, e nessa encosta, no corte aqui, ó, o arrimo, o talude, é feito com um material que eles chamam lá de moleiro, que é uma rocha, mas que não é tão dura quanto a rocha Ela tem porão? convencional. Tem. Então essa Não sei rocha se chegou a sala, que era, porque ela tem esse desenho aqui, mas dá para perceber um telhadinho, né? Então é um L ali atrás. Então tem uma varanda aqui na parte de cima, que é a cozinha, contornando o L, e embaixo tem um porão, que não sei se é senzala, que é pequeno, não é? Era uma casa pequena, né? Mas era assim, alguma coisa de, sei lá, fazer queijo. Você está acompanhando a restauração em São Luís, Paraitinga? Não, infelizmente não. Porque lá tinha a igreja, né, De Taipa. De Taipa, né? Eu vi todo canto aí no YouTube, eu salvei, mas começou a ficar muita coisa para inserir na apresentação, né? Infelizmente estou acompanhando para participar de tudo, e com certeza vai acontecer muito equívoco lá, né? Sim. Vão reconstruir com outros materiais, outras técnicas. Porque tem um pouco, o pessoal daqui, um grupo daqui, né? Tem. Que estão lá. É que são muitas atividades, né? Tem a parte de hidráulica, de drenagem, de planejamento urbano, não sei o que, né? A de restauro mesmo daqui não tem quase, acho que não tem ninguém. E tem pouca gente no Brasil capacitada mesmo para fazer restauração de verdade, né? Principalmente em construção de patrimônio de terra. Por exemplo, fez a casa de taipa, de pau-a-pique, de adobe, é uma construção de terra, não adianta querer remendar com cimento, uma argamassa de cimento. Pesa mais, né? Não Pesa vai, na terra. não vai juntar o material, né? São materiais que se comportam muito, de forma muito diferente. Ela tem essa capacidade de absorver e perder umidade. Com uma variação de umidade no ambiente, ela ganha ou perde umidade, então ela tem essa coisa mais viva, vamos dizer, né? Vamos falar assim, a parede respira, né? Que tem pulmão, né? A parede respira, transpira, né? E a rigidez é menor do que a rigidez de uma massa de cimento. Então, numa parede de terra, se a gente fizer um reboco com o cimento, a massa de cimento, depois que seca, fica rígida. Ela não tem essa pequena movimentação. Então, o que acontece? E fica mais impermeável. Então, o que acontece? A primeira coisa vai ser, com o tempo, começa a soltar a placa de argamassa, do reboco. Se não solta, acontece coisa pior. Tem exemplos, não está nessa apresentação, mas tem exemplos no México de restauração de igreja que fizeram, igrejas de 300 anos, por falta de manutenção, por outros descuidados, né? Tinha problemas na parede, estava perdendo material, etc. Foram lá e fizeram, restauraram com cimento, com massa de cimento. O que demorou 300 anos para dar aquela pequena deteriorada, em pouquíssimo tempo ruiu a parede. Por quê? Porque a umidade que penetra fica presa lá dentro. Deve degradando rapidamente, daí a coisa faz assim rápido. Porque antes não, era frequente problema de umidade, mas era excesso de umidade. Ela não conseguia perder tudo sem se prejudicar. Colocou o cimento, piorou. Então, essas construções de terra, ela respira, ela transpira também. Ela tem essa propriedade de ganhar umidade e perder umidade. Ela perde chuva, fica mais úmida. Sim. Aí ela seca. Não pode acontecer o que aconteceu com a igreja, que ela ficou com os pés descalços dentro d'água, né? Pega resfriado. Talvez porque é um provérbio, porque lá no fim, o provérbio irlandês, né?
vou adiantando já. A boa construção com terra não precisa mais do que um bom par de botas e um chapéu. Ou seja, fundação que não tenha contato com a umidade que vem de baixo e o telhado da chuva. Daí os portugueses acrescentaram, um evento que foi há alguns anos, eles puseram, precisa mais que um bom chapéu, um par de botas e uma boa gabardinha. Gabardinha é a capa de chuva que eles chamam, né? Porque a capa de chuva chama de gabardinha. A gabardinha seria o reboco. O revestimento. Aí acabou, está protegido. Tá? Então essa aqui foi restaurada, o reboco é de terra. O que pode fazer no reboco é colocar cal, né? Que a cal deixa o reboco, ele não deixa de respirar, só que ele não fica rígido como o reboco com cimento. E a cal também ajuda a diminuir a retração, então não trinca o reboco. Isso é um exemplo. O cal faz uma liga, né? Faz uma liga. E ele vai ganhando resistência com o passar do tempo, né? Quando reage com a água. Isso é um exemplo que já são ruínas, né? De um castelo lá em uma região de Portugal. Então, o senhor como engenheiro vai falar assim, né? O engenheiro fala, vamos desmanchar e fazer outro, né? Nessa igreja mesmo. Que ele estava falando aqui. Não, essa caiu, não tem muito jeito. Não, mas fazer de material que ela foi feita, fica Essa não complicado. recupera, né? Essa não recupera, pode reconstruir com o mesmo material, com a mesma técnica, né? Mas vai ser uma reconstrução. Não tem como restaurar, é reconstruir. Ela caiu toda, né? Mas era torre, né? Que era a parte de taipa. Para trás parece que era de tijolo, andou caindo também, né? Mas só que ela também já estava com um problema, fazia muito tempo que o patrimônio, como de uma forma geral no Brasil, tomba, faz tombamento, mas não tomba, né? Tomba e cai. Então isso aí é um castelo, em Portugal, o castelo de Paderno, muito antigo, só para ilustrar de onde veio a nossa taipa, né? Esse é o que eles chamam de taipa militar. Taipa militar porque eram construções militares, né? Fortificações, castelos, etc. Esse aí, as paredes têm 2,10 metros, 2,15 metros de espessura. Então, é muita terra, né? Eu fui lá numa época que eles estavam fazendo então aqui não dá nem para fazer restauração. Como ficou abandonado séculos, está sendo feito um trabalho de consolidação, que eles chamam, do patrimônio. Está em ruína, mas quer preservar aquelas ruínas para não desaparecer de vez. Daí põe algumas estruturas só para manter aquilo que sobrou da ruína em pé. Tá? Então o que eles estão fazendo aí? São alguns trechos de parede sobrado de taipa, a base de pedra, que parece adobe envelhecido, mas não é pedra. Aqui que era a parede. Só que era tão espessa que não é que esse bloco estava flutuando, óbvio, né? É que atrás disso aqui continua a parede de taipa. Ele perdeu na base, solapou uma parte da base. Eles vão com cuidado, isso é um trabalho muito meticuloso, demorado, porque daí não tem como pôr a madeira dos dois lados e fazer a taipa. Tem um muro aqui, um buraco no muro, coloca a tabuinha e tem que ir socando ali dentro. Já completar isso. E às vezes estavam fazendo com a mesma terra. Então isso é só para consolidar, é a mesma técnica, mas não é para reformar, restaurar e não perceber onde mexeu. Então isso, tem muitas metodologias aí para restaurar, né? Aqui é um outro exemplo de construção nova em Portugal, de taipa de pilão. É uma pousada, e a base fizeram de concreto. Concreto, não tem só concreto, não tem uma pedra disponível na região, fez a fundação de concreto convencional. Impermeabiliza para a umidade não subir. E aqui em cima faz as paredes de taipa. Nesse caso aqui, a arquitetura moderna, o arquiteto resolveu usar taipa, porque está sendo muito valorizado novamente em Portugal, taipa, outras técnicas de terra, né? Meio oportunismo aí, né? Para depois falar, pousada ecológica, porque a parede é de terra. Está fazendo de um jeito aqui que não é muito adequado. Aqui embaixo tudo bem, de fazer de concreto, mas não precisaria dessas colunas de concreto. A parede de taipa é muito importante, ela se sustenta, né? Então ele está fazendo essas paredes. Mas ele não está fazendo isso daí para resistência do telhado, não? Segurar o telhado? Não, não precisa. Não precisa? Não. Porque a parede de taipa ela é bem espessa e monolítica, resistência uniforme, autoportante. Alto que a parede de taipa? Autoportante. Então isso aí vai ficar aparecendo, ó. Inclusive,
Ele fez realmente para colocar o telhado.